A falta de oxigênio medicinal em Manaus, que provocou a morte de vários pacientes da Covid-19 e obrigou a remoção de dezenas para outros estados, chocou o Brasil e outros países a mostrar pessoas morrendo por asfixia. A crise do gás chegou a ser manchetes nos jornais no dia 14 de janeiro, mas já era do conhecimento dos governos federal e estadual e a empresa responsável pelo fornecimento ao estado dias antes de eclodir. O resultado trágico revelou a falta de coordenação e decisões erradas de autoridades que menosprezaram o perigo da pandemia e de uma nova cepa do vírus mais transmissível em circulação na capital manauara. Manaus foi a primeira capital brasileira fortemente afetada pelo coronavírus em abril e maio de 2020, quando a cidade enfrentou a explosão de casos, superlotação de hospitais e cemitérios abrindo valas comuns para enterrar as vítimas da doença. A partir de junho, o número de casos caiu, mas voltou a subir em setembro e se acelerou em dezembro. Uma tragédia humana anunciada e tão alertada começou em Manaus e hoje se espalhou pelos municípios do interior do Amazonas. Com isso, o deputado federal José Ricardo, do PT do Amazonas, e membros de entidades da sociedade civil organizada encaminharam a denúncia aos Ministérios Público e Federal do Amazonas, Procuradoria-Geral da República e ao ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, uma solicitação quanto à responsabilização pelo colapso na rede pública de saúde do Amazonas, que culminou em mortes de pacientes da Covid-19 por falta de oxigênio hospitalar. José Ricardo e membros do Serviço Amazônico de Ação, Reflexão e Educação Socioambiental e da Comissão Pastoral da Terra e também da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Amazonas tiveram como base as mortes ocorridas em janeiro deste ano, tendo maior repercussão nos dias 14 e 15 e que pacientes foram a óbito por falta de oxigênio hospitalar. Na denúncia, o grupo cobra investigação e responsabilização de agentes públicos e privados, incluindo o presidente da República, ministro da Saúde, o governador Wilson Lima e secretários, por tantas vidas perdidas neste período. Dezenas de pessoas morreram por falta de oxigênio nos dias 14 e 15 de janeiro. Mais de 500 pacientes foram transferidos para outros estados por falta de leitos na capital e oxigênio. Foram também os dias em que a Fundação de Vigilância em Saúde registrou o recorde de mortes por Covid no Amazonas. Em apenas 24 horas, chegou a 159 e a Prefeitura contabilizou 213 sepultamentos na capital, sendo 109 somente por Covid. Conforme os boletins da Fundação de Vigilância em Saúde, somente entre os dias 31 de dezembro de 2020 e 31 de janeiro de 2021, morreram 2.971 pessoas e mais mortes podem ter ocorrido por essa causa dia antes do ápice da tragédia anunciada, conforme depoimento de famílias da representação, que segue sob sigilo para a proteção das pessoas. Por isso, eles cobram a responsabilização criminal e administrativa dos agentes públicos e privados. Desde novembro, quando a Secretaria de Saúde do Amazonas já previa que a quantidade de oxigênio comprada seria insuficiente, ao início de janeiro, quando o governo do Amazonas se reuniu com representantes do Ministério da Saúde e falou da possibilidade iminente de colapso no insumo em 10 dias, e de documentos enviados pelo Ministério da Saúde ao STF, que, apesar de ciente do iminente colapso, já no dia 4 de janeiro, informou que somente no dia 8 do mês teve acesso ao contexto sobre a ausência de oxigênio. O deputado Zé Ricardo e as entidades declararam que o Ministério não providenciou oxigênio, pessoal ou insumos suficientes. Ao invés disso, lançou o aplicativo e ainda montou uma força-tarefa para fazer rondas em unidades de saúde e incentivar os profissionais da cidade a utilizar remédios que seriam preventivos, como até hoje não foram comprovados para a Covid-19. Foi um massacre à vida e quem estiver envolvido tem que ser responsabilizado. Essa tragédia da pandemia do coronavírus no estado do Amazonas, já anunciada antecipadamente, mostrou a falta de ações efetivas de prevenção. Muitas mortes poderiam ter sido evitadas, muito sofrimento das famílias. Nós tivemos aí mortes por falta de oxigênio,
Nós tivemos aí centenas de pessoas que tiveram que ser transferidas para outros estados pela falta de leitos de UTI e também falta de oxigênio e falta de estrutura para atender as pessoas. Precisa ser apurada a responsabilidade de toda essa tragédia. Por isso que eu dei entrada com uma representação no Ministério Público do Estado, no Ministério Público Federal, na Procuradoria-Geral da União, mas também junto ao STF, para o ministro Lewandowski, que é o relator de inquéritos em torno da responsabilidade do governo federal em relação à pandemia. É importante que a gente veja quem são os responsáveis por essa tragédia, mas principalmente cobrarmos ações efetivas para salvar a vida do povo, com a vacinação urgente e auxílios para ajudar a população mais pobre. Após a eclosão da crise, a Secretaria de Saúde do Amazonas informou que antes do dia 7 de janeiro, desconhecia que a capacidade máxima produtiva da planta de Manaus, da White Martins, era de 25 mil metros cúbicos por dia. Já o governador disse que o consumo de oxigênio do estado saltou de 15 mil para 75 mil metros cúbicos em menos de 15 dias. Segundo a empresa White Martins, no dia 7 de janeiro, informou o governo do Amazonas sobre a impossibilidade de seu fornecimento acompanhar o aumento da demanda dos hospitais. O Amazonas contabiliza quase 11 mil mortes pela Covid-19. Desde a manifestação do vírus no estado, em 9 meses, de março a dezembro de 2020, foram registrados 5.285 óbitos. Em 2 meses deste ano, 5.653. Mais que o total de vítimas do ano passado.